O alarme tocou hoje de manhã e você não levantou, não na primeira vez. Talvez nem na terceira. Você estendeu a mão no escuro, calou aquele som e prometeu a si mesmo 5 minutos. E esses 5 minutos viraram 20. E quando você finalmente colocou o pé no chão, já não era mais o homem que tinha ido dormir com um plano. Era outra pessoa. Alguém correndo atrás do próprio dia desde o primeiro minuto. E tudo bem, você pensa. Foi só um alarme. Mas não foi só um alarme. E no fundo você sabe disso. Porque existe uma lista. Talvez ela esteja escrita num papel em cima da mesa. Talvez esteja num aplicativo do celular. Talvez esteja só na sua cabeça, girando. E nessa lista tem coisas que você adiou ontem. E anteontem. E na semana passada. Tem uma ligação que você precisa fazer. Tem um documento que você precisa terminar. Tem um treino que você jurou que ia começar. Tem um projeto que você carrega há tanto tempo que ele já nem parece mais um projeto. Parece uma acusação silenciosa que mora dentro de casa com você. E o mais estranho é que não é difícil. Nada daquilo é difícil de verdade. Se alguém apontasse uma arma para sua cabeça, você faria em 2 horas o que está adiando há 2 meses. Você sabe fazer. Você tem capacidade. Você não é burro, não é incompetente, não é menos capaz do que as pessoas que você vê fazendo exatamente aquilo que você não faz. Então por que não sai? Essa é a pergunta que te trouxe até aqui esta noite. E eu preciso te dizer, logo no começo, que a resposta que você vem usando está errada. A resposta que você vem usando é: eu sou preguiçoso. Ou pior, eu sou assim mesmo. Eu não tenho disciplina. Eu começo e não termino. Eu sou uma pessoa que desiste. Você transformou um comportamento em identidade. E no instante em que você fez isso, você assinou a sua própria sentença. Porque comportamento se muda. Identidade a gente defende. Então vamos apagar isso agora, antes de qualquer outra coisa. Você não é preguiçoso. Você está perdendo uma guerra contra alguém que usa o seu rosto. Existe, dentro de você, um segundo eu. Ele não é um monstro. Ele não te odeia. Na verdade, ele acha que está te protegendo. A única função dele, a única coisa que ele foi treinado a vida inteira para fazer, é te manter confortável. É te manter longe da dor, do esforço, do risco de tentar e falhar. Ele é a voz que diz que hoje não é um bom dia. Que amanhã você começa com mais energia. Que você precisa pesquisar mais um pouco antes de agir. Que você merece descansar porque a semana foi pesada. Que na segunda-feira, na virada do mês, no ano que vem, tudo vai ser diferente. Ele nunca grita. Ele sussurra. E ele sempre parece razoável. E é por isso que você perde. Você não perde para um inimigo evidente. Você perde para uma versão de si mesmo que fala com a sua voz, que usa a sua lógica, que conhece exatamente quais argumentos funcionam com você. Ele sabe que você é cansado. Ele sabe que você é ansioso. Ele sabe que você tem medo de fazer errado. E ele usa tudo isso, todo santo dia, para te manter exatamente onde você está. Os estoicos conheciam esse adversário. Não com esse nome, mas eles o conheciam bem demais. Havia um homem chamado Marco Aurélio. Ele era o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Nenhuma porta se fechava para ele, ninguém podia mandar nele. Ele não precisava justificar nada a ninguém. E mesmo assim, em algum acampamento militar gelado às margens do rio Danúbio, com o império em guerra nas costas, esse homem pegou um caderno para escrever um lembrete para si mesmo. E o que ele escreveu, no início do 5º livro daquele caderno que hoje chamamos de Meditações, foi mais ou menos isto. De manhã, quando te for difícil levantar, tenha à mão este pensamento: desperto para o trabalho de um ser humano. Vou reclamar de ir fazer aquilo para o qual nasci e para o qual vim ao mundo? Ou fui feito para isto, para me aquecer debaixo das cobertas? Pare um segundo com essa imagem. O imperador de Roma, sozinho, no escuro, tendo que se convencer a sair da cama. Ele não era imune. Ele não acordava com uma trilha sonora tocando e uma vontade absurda de conquistar o mundo. Ele acordava exatamente como você acorda,
pesado com frio, com o corpo pedindo mais 5 minutos e a mente inventando motivos elegantes para ceder. A diferença entre você e ele não está na vontade, está no que ele fazia quando a vontade não vinha. E existe um segundo homem que você precisa conhecer esta noite. O nome dele era Epicteto. Ele nasceu escravo. Foi propriedade de outro homem. Tinha uma perna aleijada, provavelmente quebrada pela violência de um dono. Ele não tinha nada, nem liberdade, nem corpo perfeito, nem dinheiro, nem nome. E foi esse homem, sem absolutamente nada, que virou o professor mais duro de toda a filosofia estoica. E num dos textos que os alunos dele preservaram, ele faz uma pergunta que atravessa 2000 anos e chega aqui, hoje, dentro do seu quarto. Até quando você vai adiar considerar-se digno do que há de melhor? Você já não é mais um menino, é um homem feito. Que outro mestre você espera para entregar a ele a tarefa de consertar você? Que dia é esse que você está esperando? Que dia é esse que você está esperando? Ele fez essa pergunta para alunos que estavam sentados na frente dele há anos, tomando notas, concordando com a cabeça, achando tudo muito bonito e voltando para casa exatamente iguais. Ele estava cansado de gente que entendia a filosofia e não vivia a filosofia. Gente que sabia o caminho e não andava. E se eu for honesto com você, e essa é a única maneira que faz sentido conversar às 11 da noite, existe uma chance real de que você esteja fazendo isso agora. Você já assistiu a outros vídeos como este? Você já leu resumos? Você já se sentiu tocado? Você já sentiu aquele arrepio bom de quando alguém finalmente diz em voz alta a coisa que você sente? E depois você fechou o aplicativo e nada mudou. Esta noite não é sobre entender, é sobre ficar sem desculpa. Porque eu vou te entregar 8 disciplinas. 8, não 300. 8 coisas concretas que os estoicos usavam para matar o adiamento antes que ele matasse a vida deles. Não são truques de produtividade. Não é uma técnica de tomate cortado em 25 minutos. É algo mais antigo e mais brutal do que isso. É um jeito de reorganizar a relação entre você e o desconforto. Porque, no fundo, tudo se resume a isso. Toda procrastinação do mundo é a mesma coisa. Um ser humano fugindo de uma sensação ruim de curto prazo e pagando por essa fuga com a própria vida no longo prazo. E antes de entrarmos na primeira disciplina, preciso desmontar a maior mentira que existe sobre este assunto. A mentira é a seguinte: que as pessoas disciplinadas sentem vontade. Que existe um tipo de gente, provavelmente com uma genética melhor, uma infância melhor, um cérebro melhor, que acorda cheia de energia e simplesmente faz. E que você, infelizmente, não nasceu assim. Isso é falso. E é uma mentira confortável, porque ela te tira do banco dos réus. A pessoa disciplinada não sente mais vontade que você. Ela sente exatamente a mesma preguiça, o mesmo peso, a mesma vozinha oferecendo 5 minutos a mais. A única diferença, é que ela parou de tratar a vontade como uma condição para agir. Ela desacoplou as duas coisas. Ela age e a vontade vem depois, se vier. E na maior parte das vezes não vem. E ela faz mesmo assim. Isso é disciplina. Não é sentir. É fazer independente do sentir. E disciplina, do jeito que os estoicos entendiam, não tem nada a ver com punição. Não é o sargento gritando na sua cara. Não é o ódio de si mesmo transformado em rotina. A palavra que eles usavam, askesis, é a mesma raiz de ascese e significava treino, exercício. A mesma coisa que um atleta faz com o corpo, eles faziam com o caráter. Você não odeia o seu corpo quando treina. Você treina porque decidiu o que quer que ele se torne. Disciplina é a forma mais alta de amor próprio. É você hoje cuidando de você daqui a 5 anos. É a única coisa que uma pessoa pode fazer pela versão futura de si mesma. Então respira fundo. Diminui a luz. Se você está deitado, fica deitado. Se está dirigindo, dirige. Esta noite a gente vai buscar de volta o que ficou parado. 8 disciplinas. Uma guerra. E um adversário que usa o seu rosto. E que a partir de hoje
Você vai começar a reconhecer toda vez que ele abrir a boca. Vamos começar pelo primeiro campo de batalha do dia. E não é por acaso que ele acontece antes de você estar totalmente acordado. Disciplina 1. A disciplina do amanhecer. Existe uma coisa curiosa sobre a manhã que quase ninguém percebe. Amanhã não é apenas o começo do dia. Amanhã é o momento em que você decide, sem perceber, quem vai comandar as próximas 16 horas, você ou ele. Pense em como funciona. O alarme toca. Nesse instante exato, existe um espaço minúsculo, talvez 1,5 segundos, em que você ainda está limpo. Você acordou. A ordem já foi dada ontem pela sua versão lúcida, aquela que programou o despertador com um propósito. Nesse primeiro 1,5 segundos, não há discussão. Só existe o fato. É hora de levantar. E aí a discussão começa. E no momento em que a discussão começa, você já perdeu. Porque o adversário é melhor negociador que você. Ele sempre foi. Ele vai lembrar que você dormiu tarde. Vai lembrar que hoje está frio. Vai lembrar que você pode compensar mais tarde, que não faz diferença, que ninguém está olhando. E todos esses argumentos são verdadeiros. Esse é o problema. Ele nunca mente. Ele só usa verdades pequenas para te fazer trair uma verdade grande. Marco Aurélio conhecia essa negociação intimamente, e o que ele fazia era brilhante na sua simplicidade. Ele não entrava no debate sobre como se sentia, ele mudava a pergunta. Ele não perguntava, eu estou com vontade de levantar? Ele perguntava, para que eu existo? E a resposta que ele dava a si mesmo era, eu me levanto para fazer o trabalho de um ser humano. As plantas fazem o trabalho delas, as abelhas fazem o delas, os pássaros, as formigas, as aranhas, cada coisa neste mundo acorda e cumpre a própria natureza sem reclamar, sem adiar, sem pedir mais 5 minutos. E eu que fui feito para pensar, para trabalhar, para cuidar dos meus, para construir alguma coisa, vou ficar aqui me aquecendo debaixo das cobertas como se tivesse sido feito para isso? Ele não se motivava. Ele se envergonhava com carinho. É diferente. Repare que ele não escreveu aquilo para os outros. Aquele caderno nunca foi feito para ser publicado. Aquilo era um homem tendo uma conversa privada consigo mesmo às 5 da manhã, num acampamento militar, no inverno da Europa Central, provavelmente doente, provavelmente exausto, provavelmente com vontade de mandar tudo às favas. Ele não era uma estátua de mármore. Ele era um homem cansado que precisava de um argumento, e ele construiu um. Agora, a parte prática, porque filosofia sem prática é entretenimento. Existe uma coisa que os estoicos entenderam sobre a ação que a neurociência moderna só foi confirmar 2000 anos depois. A resistência é maior antes do movimento do que durante o movimento. O peso está na largada, não na corrida. O que significa que quanto mais tempo você fica parado, mais forte fica o adversário. Cada segundo que você passa deitado discutindo se vai levantar não é um segundo neutro, é um segundo em que ele está reunindo tropas. Por isso a regra é simples e não é negociável. Quando o alarme tocar, você move o corpo antes de consultar a mente. Você senta. Só isso. Você não precisa decidir o dia inteiro deitado. Você não precisa jurar que vai ser produtivo. Você senta na cama e coloca os 2 pés no chão frio. Esse é o ato. Esse é o campo de batalha inteiro reduzido a um único movimento. Porque uma vez que os pés tocam o chão, a conversa muda. Você não está mais decidindo se levanta. Você já levantou. E o adversário, que é forte para impedir o começo, é surpreendentemente fraco para reverter o que já começou. Marco Aurélio tinha o argumento. Você precisa do argumento e do movimento. E tem uma coisa a mais sobre amanhã que eu preciso te dizer, porque ela vale mais do que qualquer técnica. O que você faz na primeira hora acordado não é só o que você faz na primeira hora acordado. É uma declaração. É a primeira informação que você dá a si mesmo sobre quem você é hoje. Se a primeira coisa que você faz é ceder, você acabou de se informar que hoje você é alguém que cede, e o resto do dia vai ser coerente com isso. Você vai adiar o almoço, vai adiar o treino,
vai adiar a conversa difícil e à noite vai olhar para trás e dizer que hoje simplesmente não rendeu. Não é que não rendeu, é que você assinou o contrato às 6 da manhã e passou o resto do dia cumprindo os termos. Mas se a primeira coisa que você faz é cumprir uma ordem que você mesmo se deu, mesmo que a ordem seja pequena, mesmo que seja só levantar quando disse que ia levantar, você entra no dia com uma prova pequena, mas prova. Eu sou alguém que faz o que combinou comigo. E é disso, e não de motivação, que a disciplina é feita. De um estoque crescente de provas. Não existe autoestima construída com discurso. Existe autoestima construída com histórico. Você não confia em quem promete. Você confia em quem cumpre. E isso vale também para a relação mais longa da sua vida, que é a relação que você tem consigo mesmo. Quem vence amanhã não ganha o dia. Mas quem perde amanhã quase sempre perde o dia. E depois de 1000 manhãs perdidas, quase sempre perde alguma coisa maior do que um dia. Disciplina 2. A disciplina do prazo interno. Eu quero que você faça uma coisa comigo agora. Mentalmente. Pense em uma coisa que você adia há mais de um ano. Não uma coisa qualquer. Aquela. A que apareceu na sua cabeça agora mesmo, junto com um leve aperto no peito. A conversa que você não teve. O exame que você não marcou. O currículo que você não atualizou. A dívida que você não encarou. O livro que você não escreveu. A academia. O curso. O pedido de desculpas. Agora responda com sinceridade brutal. O que você tem esperado? Não tem uma resposta boa, tem? Nunca tem. A resposta verdadeira, quando a gente para de fugir dela, é sempre alguma variação de eu estava esperando ficar mais fácil. Eu estava esperando estar no momento melhor. Eu estava esperando me sentir pronto. E é exatamente aqui que Epicteto encosta o dedo na ferida. Ele diz: até quando você vai adiar considerar-se digno do que há de melhor? Você já não é uma criança. Você é um adulto. Que outro professor você está esperando para que ele venha e conserte você? Que dia você está esperando? E aí vem a parte que mais dói e que quase nunca é citada. Você já não é mais um menino. Se agora você for negligente, se ficar sempre adiando, colocando um dia após o outro, marcando datas depois das quais vai finalmente cuidar de si mesmo, você não vai perceber que não está progredindo, mas vai continuar sendo um homem comum, vivendo e morrendo como tal. Um homem comum. Vivendo e morrendo como tal. Não é xingamento, é diagnóstico. Ele está descrevendo com uma frieza clínica o que acontece com a maioria das pessoas. Elas não decidem ser medíocres. Elas adiam a decisão de não ser, todos os dias, até que a soma dos adiamentos vira uma biografia. Ninguém desiste do próprio potencial num único momento dramático. Não existe o dia em que você desistiu. Existem 4.000 dias em que você disse amanhã. E aqui está a coisa mais cruel sobre a procrastinação. A coisa que ninguém te conta. Ela não cobra nada hoje. Se ela cobrasse hoje, você não procrastinaria. Se cada vez que você adiasse alguma coisa você sentisse uma dor física imediata, sua vida estaria resolvida em uma semana. Mas não é assim que funciona. Hoje você não sente nada. Hoje você até se sente melhor, porque a tensão de encarar aquilo foi embora e você ganhou uma tarde de paz. A conta vem depois, sempre depois, e ela vem com juros. Porque o preço da procrastinação não é o tempo perdido. Esse seria o preço barato. O preço real é composto por 3 camadas. E eu quero que você olhe para as 3. A primeira camada é o resultado que não veio, o corpo que você não construiu, o dinheiro que você não guardou, a habilidade que você não desenvolveu. Isso é o óbvio e é o menos importante. A segunda camada é o desgaste. Você acha que adiar é descansar, mas adiar é a coisa mais cansativa que existe. Uma tarefa não feita não sai da sua cabeça. Ela fica lá, aberta, consumindo energia em segundo plano todos os dias. Você não paga uma vez pela coisa que não fez. Você paga um pouquinho todo dia, na forma daquele mal-estar difuso que você chama de ansiedade e que, na verdade, tem endereço e nome. Fazer uma coisa difícil custa 2 horas. Não fazer
custa 2 meses de peso nas costas. A terceira camada é a pior e é aquela de que a gente nunca se recupera de todo, a erosão da confiança em si mesmo. Toda vez que você promete e não cumpre, você perde um pouco de crédito com você mesmo. E chega um ponto, e talvez você já esteja nesse ponto, em que você faz uma promessa e nem você acredita mais. Você diz que segunda-feira começa e ouve a própria voz sem convicção nenhuma. É como um amigo que já te deu o bolo 30 vezes. Na 31ª, você já nem se dá o trabalho de ficar bravo. Você só não conta mais com ele. Esse é o dano de verdade. Você virou uma pessoa que não conta mais consigo mesma. Então como é que se sai disso? Não é fazendo tudo. Essa é a armadilha em que você já caiu várias vezes. Tentar consertar 6 meses de adiamento num domingo de fúria, se esgotar e voltar mais convencido ainda de que você é incapaz. Sai-se disso com uma coisa só, e Epicteto foi cirúrgico ao dizer: escolha o dia. Ele fala em marcar uma data e se comportar como alguém que já é. Não amanhã de forma genérica, porque amanhã genérico não existe. Uma data, um horário, uma coisa. A menor versão possível daquilo que você adia, com hora marcada e sem negociação. Se você adia a academia há 1 ano, o compromisso não é treinar 5 vezes por semana. O compromisso é: terça, às 7 da noite, eu entro naquele prédio. Só entrar. Se você adia o médico, o compromisso não é resolver a saúde. É: quarta, às 9 da manhã, eu ligo. A ligação dura 3 minutos. Você adiou 3 minutos por 1 ano. Porque o que trava você não é a tarefa. É o tamanho monstruoso que a tarefa ganhou na sua cabeça depois de tanto tempo sendo evitada. Coisas evitadas crescem no escuro. É por isso que quando você finalmente faz, a sensação quase sempre é: era só isso? Era só isso. Sempre foi só isso. O monstro era feito da sua fuga, não da coisa. E existe uma pergunta que eu quero deixar com você antes de irmos para a terceira disciplina. Uma pergunta que os estoicos fariam sem nenhuma delicadeza. Se você continuar exatamente como está hoje, sem piorar nada, só mantendo esse mesmo padrão de adiamento, onde você vai estar daqui a 5 anos? Não é uma pergunta motivacional, é uma pergunta matemática. Porque a vida não é uma linha reta de possibilidades infinitas. É uma soma. E a soma dos seus dias médios é exatamente a sua vida. Que dia você está esperando? Disciplina 3. A disciplina do desconforto voluntário. Agora nós chegamos na raiz de tudo. E eu preciso que você preste atenção especial nesta parte, porque as outras 7 disciplinas ficam muito mais fáceis depois que esta entra no seu corpo. Toda procrastinação é fuga de desconforto. Toda, sem exceção. Não importa a tarefa. Você não está fugindo do trabalho. Você está fugindo da sensação de fazer o trabalho. Não está fugindo da ligação, está fugindo do frio na barriga de discar o número. Não está fugindo da academia, está fugindo do peso de sair do sofá aquecido para o vestiário frio. O que significa que você não tem um problema de organização, você tem uma tolerância baixa ao desconforto. E isso muda tudo, porque tolerância é uma coisa que se treina. Você é forte para muitas coisas. Você aguenta trabalhar doente. Você aguenta engolir desaforo. Você aguenta anos difíceis. Ninguém que chegou até a sua idade é frágil. Mas existem desconfortos específicos, pequenos e domésticos, para os quais você nunca treinou. E são justamente esses que estão comendo a sua vida. Sêneca sabia disso. E Sêneca, é bom lembrar, era um homem riquíssimo, um dos mais ricos de Roma. Ele não estava falando da pobreza como quem nunca teve nada. Ele falava dela como quem tinha tudo e sabia que ter tudo amolece o homem. Numa das cartas que ele escreveu ao amigo Lucílio, a 18ª, ele dá um conselho estranhíssimo para os padrões de qualquer época. Ele diz mais ou menos assim: reserve alguns dias, uns poucos dias, em que você vai se contentar com a comida mais escassa e mais barata, com a roupa mais áspera e grosseira,
e então pergunte a si mesmo: é isto que eu tanto temia? Ele chamava isso de praticar a pobreza, e o objetivo não era sofrer. Sêneca não era masoquista. O objetivo era um só: tirar do medo o poder de negociar com você. Porque é assim que o medo funciona. Ele fica lá no canto da sala, grande e vago, dizendo que se você perder o emprego é o fim, que se você passar fome não aguenta, que se você ficar sem aquilo tudo desmorona. E enquanto ele permanecer vago, ele mantém o poder. No dia em que você experimenta uma versão pequena e controlada daquilo que teme, o medo encolhe. Você olha para ele e diz: eu já estive aqui, não é o fim do mundo. Eu sobrevivi ao ensaio. E aí você deixa de ser gerenciável pelo medo. E um homem que não é gerenciável pelo medo é um homem livre. Traga isso para hoje. O desconforto voluntário é você escolher, de propósito, sem necessidade nenhuma, sentir uma coisa ruim. Simples e curta. Todos os dias. O banho frio é o exemplo mais óbvio, e por isso mesmo virou meme na internet, mas o princípio é real. Não tem nada de mágico na água gelada. O que tem de valioso é a estrutura da situação. Você está no chuveiro, você tem a mão no registro, ninguém te obriga, absolutamente nada de ruim acontece se você não fizer, e mesmo assim você abre. Todo o seu corpo diz não, e você faz. Você acabou de ensaiar exatamente o movimento que a sua vida exige de você todos os dias: agir contra a vontade do corpo em nome de uma ordem dada pela razão. É esse o músculo. Não é o frio. É a obediência a si mesmo. E existem 100 versões disso. Terminar o treino quando você quer parar. Comer sem sal por um dia. Andar em vez de pedir carro. Passar uma noite sem nenhuma tela, só você e o silêncio, que para muita gente é o desconforto mais difícil de todos. Dormir no chão uma noite. Passar um dia inteiro sem música, sem podcast, sem nada preenchendo o vazio. Repare numa coisa: nada disso resolve nenhum problema prático da sua vida. E é por isso mesmo que funciona. Você não está fazendo por utilidade. Você está fazendo para provar a si mesmo que o comando é seu. Porque olha o que aconteceu com a nossa geração, e eu preciso dizer isso com clareza. Nós construímos, pela primeira vez na história, uma vida em que é possível nunca sentir nada desagradável. Você tem calor, tem ar-condicionado, tem fome, tem entrega em 20 minutos. Tem tédio, tem um vídeo de 30 segundos. Tem tristeza, tem uma série. Tem silêncio, tem um fone. Cada minúsculo desconforto tem um botão que o desliga imediatamente. E o resultado disso não foi felicidade. Foi uma geração que não aguenta mais nada, que sente a ansiedade explodir com qualquer atrito, que não consegue ler 3 páginas seguidas, que não consegue esperar um semáforo sem pegar o celular. O conforto não é o prêmio da vida. Em excesso, é uma coleira. Ele te promete descanso e cobra a sua capacidade de agir. E o adversário que usa o seu rosto ama o conforto. É a moeda dele. É com isso que ele te paga toda vez que você adia, aquele alívio morno, imediato, de não fazer. O desconforto voluntário é como você para de aceitar essa moeda. Sêneca dizia que ninguém deveria se assustar quando o golpe chega, se ele já ensaiou o golpe antes. E não existe golpe maior na vida de um homem do que descobrir, tarde demais, que ele foi domesticado sem perceber. Faça uma coisa difícil por dia. Uma só. De propósito. Que não sirva para nada. E repare, semana após semana, a coisa curiosa que começa a acontecer. As tarefas que você adiava vão ficando estranhamente menores. Não porque elas mudaram, porque a sua régua de desconforto subiu, e o que antes parecia insuportável, agora parece só chato. Disciplina 4. A disciplina da ação imperfeita. Existe um tipo de procrastinador que se acha o oposto de um procrastinador. Ele não é preguiçoso. Pelo contrário, ele trabalha muito. Ele estuda o assunto, ele pesquisa, ele compra o curso,
Ele monta a planilha, ele organiza a pasta, ele planeja o cronograma, ele faz absolutamente tudo, menos a coisa. Talvez seja você, e se for, esta disciplina é a sua. Marco Aurélio tinha uma frase para isso, uma frase seca, quase impaciente, num homem que raramente era impaciente. Ele escreveu no 10º livro: "Não percas mais tempo discutindo o que deve ser um homem bom. Sê um. Não discuta mais. Seja." Ele estava cansado e você consegue sentir isso no texto de um tipo de pessoa que era muito comum em Roma e que hoje se multiplicou ao infinito, o especialista em teoria da própria vida. A pessoa que sabe explicar melhor do que ninguém como se muda e que não muda. Porque o perfeccionismo, e eu quero que você ouça isso com atenção, é preguiça de gravata. É a mesma fuga do desconforto, só que vestida de virtude. Você não está esperando ficar bom o suficiente. Você está evitando o momento em que a coisa sai da sua cabeça, onde é perfeita, e entra no mundo, onde ela pode ser julgada, criticada, comparada e considerada medíocre. Enquanto o projeto está na sua cabeça, ele é uma obra-prima. No instante em que você o executa, ele vira só uma coisa mais ou menos, feita por um ser humano limitado, com defeitos visíveis. E isso dói. E o adversário sabe que isso dói. E por isso ele nunca te diz não faça. Ele diz, ainda não. Você não está pronto. Estuda mais um pouco. Espera o momento certo. O momento certo é uma superstição. Pense num escultor. A pedra bruta na frente dele não tem estátua nenhuma dentro, por mais que a gente goste dessa imagem bonita. Ela vira estátua a golpes. E os primeiros golpes são grosseiros, feios, e não se parecem em nada com o resultado. Nenhum escultor da história começou pelos detalhes do rosto. Todos começaram tirando pedaços grandes de pedra que claramente estavam sobrando. A sua primeira versão precisa ser feia. É esse o trabalho dela. E aqui vai a parte prática, que é mais simples do que você imagina. Você não precisa fazer a coisa. Você precisa começar mal a coisa. Se você precisa escrever, escreva um parágrafo ruim. Ruim mesmo, de propósito. Dá permissão a si mesmo de escrever a coisa mais mal escrita do mundo. Se precisa fazer um treino, faça o treino errado, curto, incompleto. Se precisa ter uma conversa difícil, comece com uma frase desajeitada. Uma frase desajeitada dita é infinitamente melhor do que uma frase perfeita ensaiada por 3 semanas na sua cabeça. Porque existe uma lei que ninguém consegue burlar. A clareza vem depois da ação, nunca antes. Você acha que precisa saber o caminho para dar o primeiro passo. É o contrário. O primeiro passo é o que ilumina o segundo. Ninguém, jamais, na história do mundo, teve o mapa inteiro antes de sair de casa. Nem os grandes generais, nem os grandes construtores, nem as pessoas que você admira. Elas só se acostumaram a andar com metade das informações. E tem outra coisa que eu preciso te dizer, e essa aqui é para o seu ego com carinho. A qualidade que você tanto quer proteger, essa qualidade que faz você não publicar, não mostrar, não entregar, não é qualidade. É medo travestido. Porque a qualidade real só existe do outro lado de dezenas de tentativas ruins. A pessoa cujo trabalho você admira não fez aquilo de primeira. Você está comparando o seu rascunho com o produto final dos outros. É um jogo que você já perdeu antes de começar, e é o jogo mais covarde que existe, porque ele permite que você se sinta exigente enquanto não faz nada. Existe uma ideia estoica muito precisa aqui. Você não controla o resultado, você controla a ação. Um arqueiro treinado controla a postura, o braço, a respiração, o momento de soltar a corda. Ele não controla o vento. Se ele condicionar a ação dele à garantia de acertar, ele nunca vai atirar. E aí ele vai morrer sem nunca ter atirado, com um arco impecável e nenhuma flecha no ar. Você tem quantas flechas guardadas? Quantos projetos, ideias, conversas, mudanças você tem guardadas na aljava esperando um vento perfeito que nunca vem? Solta uma esta semana. Torta, cedo demais, sem estar pronto. E não é para a flecha acertar. É para você lembrar que sabe atirar.
Disciplina 5. A disciplina do essencial. Existe uma forma de procrastinação que é praticamente invisível, porque ela se disfarça de trabalho duro. É a pessoa ocupada. Ela acorda cedo, responde mensagem o dia inteiro, resolve o problema dos outros, participa de reunião, apaga incêndio, corre de um lado para o outro, chega em casa destruída. E se você perguntar o que ela fez de importante hoje, ela não sabe responder. Ela fez muita coisa. Nenhuma delas era a coisa. Ocupação não é produção. Movimento não é progresso. Você pode passar 10 anos exausto e não sair do lugar, e essa é uma das formas mais tristes de desperdiçar uma vida, porque nem o alívio de ter descansado você teve. Marco Aurélio escreveu uma linha sobre isso que eu considero uma das mais úteis de toda a filosofia antiga. Ele diz: faz poucas coisas se queres tranquilidade. Ou, na versão mais completa, faz o essencial, o que a razão de um ser social exige e da maneira que ela exige. Isso traz a tranquilidade que vem de fazer poucas coisas e de fazê-las bem. E depois ele acrescenta o conselho prático, o mais afiado. A maior parte do que dizemos e fazemos não é necessária. Elimine isso e você terá mais tempo e menos perturbação. Por isso, a cada ação pergunte a si mesmo: isto é necessário? 4 palavras que, se você usar de verdade, reorganizam a sua semana inteira. Porque a verdade que ninguém quer encarar é esta: você não está sem tempo. Você está sem hierarquia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, e essa frase é irritante justamente porque é verdadeira. O problema não é a quantidade, é que na sua lista tudo tem o mesmo peso. Responder uma mensagem sem importância ocupa o mesmo espaço mental que a decisão que muda a sua década. E como o cérebro sempre prefere o fácil, o pequeno come o grande. Todos os dias, silenciosamente. E aqui está a parte sinistra. As tarefas pequenas dão prazer. Cada uma delas dá aquela sensação boa de risco na lista, de dever cumprido, de produtividade. Você termina o dia cansado e com a consciência aparentemente limpa. Mas a coisa que importava continua exatamente onde estava ontem. O adversário adora isso. É a jogada mais inteligente dele. Ele não precisa te fazer ficar deitado o dia todo, o que seria óbvio demais e você reagiria. Ele só precisa te manter ocupado com coisas de segunda linha. Assim você nunca encara de primeira e ainda tem uma desculpa perfeita. Eu tentei, mas o dia foi corrido. Então vamos podar. O jardineiro sabe uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Uma planta que não é podada não fica maior, fica mais fraca. A energia se espalha por galhos demais e nenhum fruto amadurece direito. O corte não é violência contra a planta, o corte é o que permite a fruta. A sua vida está pedindo poda, e poda dói, porque toda poda é uma perda voluntária. Pega um papel. Não hoje à noite, você está descansando. Amanhã, e escreve tudo que ocupa a sua semana. Tudo mesmo, inclusive as coisas invisíveis. O tempo de rolagem, o grupo que consome sua atenção, o compromisso que você aceitou por educação, o projeto que você mantém vivo só porque tem vergonha de admitir que morreu. E aí passa em cada linha a pergunta de Marco Aurélio: isto é necessário? A maioria vai passar mal nesse exame. E tudo bem, você não precisa cortar tudo. Corte 3 coisas. Só 3. E observe o espaço que abre. E aí vem a segunda parte, que é a mais importante. Com o espaço aberto, você define a sua coisa. Uma coisa por trimestre da sua vida. Não 5, uma. Qual é a única coisa que, se ela avançar nos próximos 90 dias, faz o resto perder importância? E essa coisa ganha o primeiro horário do dia. Não o horário que sobrar, porque nunca sobra. O primeiro. Antes das mensagens, antes das notícias, antes das necessidades dos outros invadirem a sua manhã. Porque quando você abre o dia pelas urgências alheias, você entrega o comando e passa o resto do dia apenas reagindo. Existe uma imagem que eu gosto e que vale para isso. Uma estrada romana. Elas eram absurdamente retas.
Elas atravessavam montanha, elas atravessavam pântano e não faziam curva por conveniência. E é por isso que boa parte delas ainda está lá, 2000 anos depois. Enquanto isso, um labirinto pode ter 100 vezes mais caminho construído e não leva a lugar nenhum. Você tem construído estrada ou labirinto? Disciplina 6. A disciplina do presente. Eu quero te contar por que você trava, do ponto de vista mais físico possível. Você não trava por causa da tarefa. Você trava por causa do tamanho do quadro que você abre na cabeça. Quando você pensa em escrever o livro, você não vê a frase seguinte. Você vê o livro inteiro, mais a revisão, mais a capa, mais o julgamento das pessoas, mais o fracasso possível. Quando você pensa em ficar em forma, você não vê o treino de hoje. Você vê 2 anos de esforço, dieta, domingos difíceis, tudo empilhado num único bloco insuportável. E aí, diante desse bloco, o corpo faz a única coisa sensata que ele conhece. Ele foge. Você não está fugindo da tarefa. Você está fugindo de uma alucinação. De um futuro inteiro comprimido dentro de um único instante de agora. Os estoicos tinham uma resposta muito clara para isso, e ela aparece em várias formas ao longo das meditações. Você não vive a sua vida inteira. Você vive este instante. Ninguém pode perder nem o passado nem o futuro, porque como poderia alguém perder aquilo que não tem? Marco Aurélio insistia consigo mesmo. Faça o que está diante de você com atenção, seriedade, ternura e justiça, como se fosse a última coisa que você vai fazer na vida. E liberte-se de toda distração. Você consegue viver bem se conseguir fazer isto. Fazer bem o que está na sua frente, agora. Não é uma frase de conforto, é uma instrução de engenharia. Pense em um aqueduto romano, aqueles arcos gigantescos com quilômetros de extensão que atravessam vales inteiros e que ainda estão em pé. Se você mostrasse a obra pronta a um pedreiro no primeiro dia e dissesse a ele para construir aquilo, ele largaria a ferramenta e iria embora. É grande demais para uma vida. Mas ninguém constrói um aqueduto. Alguém assenta um bloco. E depois o bloco seguinte. E depois mais um. Cada bloco é uma tarefa banal, ao alcance de um único homem em uma única manhã. A grandeza do aqueduto não está em nenhum bloco. Ela está na repetição. O seu trabalho não é o aqueduto. O seu trabalho é o bloco de hoje. E existe uma pergunta que substitui todas as listas de produtividade do mundo e que eu quero que você guarde. Qual é a próxima pedra? Não o que eu preciso fazer da minha vida. Não o que eu preciso fazer este ano. Qual é a próxima ação física, concreta, pequena, que eu posso executar nos próximos 15 minutos? Abrir o documento. Calçar o tênis. Pegar o telefone. Escrever o assunto do e-mail. Isso não é uma técnica de motivação. Isso é uma redução do quadro até o ponto em que o medo não cabe mais dentro dele. Medo precisa de futuro para existir. Nos próximos 15 minutos, não há futuro suficiente para o medo se instalar. E tem uma coisa que acontece quando você faz isso repetidamente e que é quase engraçada de tão previsível. Você começa e não para nos 15 minutos. Quase nunca para. Porque a resistência, como eu disse lá atrás, mora na largada. Depois que o corpo está em movimento, o adversário perde o microfone. Ele é ótimo argumentador com um homem deitado. Ele é irrelevante para um homem que já está trabalhando. Existe uma imagem antiga sobre a água e a pedra. Uma gota d'água não tem força nenhuma. Ela cai sobre a rocha e não acontece absolutamente nada. E se você filmar aquilo por 1 ano, você vai concluir que a gota está perdendo. Mas passe um século ali. A rocha está furada. E não foi a força da gota. Foi o fato de ela nunca ter deixado de cair. Você superestima o que consegue fazer numa noite de fúria e subestima brutalmente o que consegue fazer com 40 minutos por dia durante 3 anos. E a razão pela qual você prefere a noite de fúria é simples. A noite de fúria é emocionante e a gota é entediante.
Mas a vida das pessoas que constroem alguma coisa é feita de tédio bem administrado. Não existe glamour nenhum ali dentro. Existe um homem repetindo uma coisa pequena num dia comum, especialmente nos dias em que ele não quer. Faça o bloco de hoje. Só o bloco de hoje. E amanhã, quando o quadro gigante voltar a abrir na sua cabeça, e ele vai voltar, você fecha e pergunta de novo: qual é a próxima pedra? Disciplina 7. A disciplina do hábito. Agora eu preciso te contar a coisa mais importante que Epicteto ensinou sobre este assunto, e talvez seja a ideia mais prática de toda a filosofia estoica. Ele dizia aos alunos: toda faculdade, toda capacidade se alimenta e cresce a partir dos atos correspondentes. Quem anda muito se torna um bom andador. Quem corre muito se torna um bom corredor. E ele continua, sem piedade. Se você quer ser um bom leitor, leia. Se quer ser um bom escritor, escreva. Mas se você passar 30 dias sem ler e for fazer outra coisa, vai ver o que acontece. E aí vem a frase que muda tudo. Da mesma forma, se você se deitar por 10 dias, levante-se e tente fazer uma caminhada longa, e você verá como as suas pernas ficaram fracas. Ele está dizendo uma coisa que a gente prefere não ouvir. Você não tem hábitos bons ou ruins parados dentro de você. Você tem uma direção que está sendo alimentada agora. Não existe neutralidade. Cada ato que você comete é um voto. Você está sempre votando em quem você está se tornando. E a eleição acontece todos os dias. E a abstenção também é um voto. Todo dia em que você adia, você não ficou parado. Você ficou mais forte na habilidade de adiar. Você treinou. Você é um atleta de alto nível na modalidade de fugir do desconforto, porque você pratica isso há anos, com consistência exemplar. E é por isso que muda tão devagar. Não é falta de força, é que existe um treinamento antigo do outro lado. Mas a mesma lei que te condena é a que te salva. E essa é a boa notícia da noite. Se a capacidade cresce a partir dos atos correspondentes, então cada ato correspondente novo é um voto no outro lado. E o outro lado começa a crescer da mesma forma que este cresceu, por repetição, não por intensidade. Epicteto também dizia, e essa parte é o coração da coisa: não alimente o hábito contrário. Quando você resistir uma vez, conte esse dia. Quando resistir 2, conte de novo. E quando passar 30 dias, faça um sacrifício ao Deus, porque o hábito começou a enfraquecer e depois foi destruído. Ele está falando em contar. Ele está falando em corrente. E olha que interessante. 2000 anos antes de qualquer aplicativo de hábito, de qualquer planilha de streak, de qualquer sistema moderno, um ex-escravo aleijado já tinha percebido que o ser humano responde à corrente. Que a gente não é movido pela lógica do benefício futuro, mas pelo horror de quebrar uma sequência. Então aqui está a estrutura mais simples e mais poderosa que eu posso te entregar hoje. Primeiro, escolha uma coisa. Uma, ridiculamente pequena. Tão pequena que o adversário não ache que vale a pena discutir. 10 minutos de leitura. 5 flexões. Uma página escrita. Uma caminhada de 15 minutos. A tentação vai ser fazer maior. Você vai olhar para 10 minutos e achar patético, e vai querer colocar 1 hora, porque 1 hora combina com o tamanho da sua ambição. Não faça isso. Ambição é o que te trouxe até aqui, e olha onde você está. O que você precisa não é de ambição, é de um histórico de dias cumpridos. Segundo, cumpra todos os dias, especialmente nos dias ruins. E aqui está o segredo real. A parte que quase ninguém entende. Os dias ruins não são interrupções do treino. Os dias ruins são o treino. Fazer quando você está bem, descansado e inspirado não constrói nada, porque naquele dia você não precisou de disciplina. Você tinha vontade. É no dia em que você dormiu mal, brigou com alguém, está triste e não vê sentido nenhum, é nesse dia que a coisa é construída. Um dia ruim cumprido vale 1 mês de dias bons. Terceiro, e essa é a regra que salva vidas,
Nunca falhe 2 vezes seguidas. Você vai falhar. Não existe corrente sem falha, e quem te promete uma vida sem falha está te vendendo alguma coisa. O problema nunca foi a falha isolada. Um dia perdido não muda absolutamente nada na sua vida. O que muda tudo é o que acontece no dia seguinte à falha, porque é ali que a identidade é decidida. Se você falha na terça e retoma na quarta, você é uma pessoa disciplinada que teve um dia ruim. Se você falha na terça e não faz nada na quarta, você virou uma pessoa que parou. E na quinta, já não é mais uma questão de disciplina, é uma questão de vergonha. E vergonha é o combustível favorito do adversário. Ele nunca te derruba na primeira queda. Ele te derruba usando a primeira queda como prova de que não adianta. Então grave. Falhou? Tudo bem. Amanhã não é opcional. E tem um efeito colateral disso que talvez seja o mais valioso de tudo e que os estoicos entendiam profundamente. Você não constrói um hábito para conseguir um resultado. Você constrói um hábito para se tornar um tipo de pessoa. O homem que corre há 3 anos não é um homem que corre. Ele é um corredor. E um corredor não acorda decidindo se vai correr, do mesmo jeito que você não acorda decidindo se vai escovar os dentes. A decisão foi feita uma vez, lá atrás, e o resto virou quem ele é. É isso que está do outro lado da repetição. Não é o corpo, não é o dinheiro, não é o projeto pronto, é o fim da negociação diária. É a paz de não ter mais que discutir consigo mesmo todas as manhãs. Disciplina não é uma vida de esforço permanente. Disciplina é o esforço concentrado no começo para comprar uma vida em que a maior parte das coisas boas acontece sem luta. Disciplina 8. A disciplina do juiz noturno. E chegamos na última, que é a que costura todas as outras. Sem ela, as 7 anteriores viram fogo de palha, porque não existe correção sem consciência. Sêneca conta, num texto sobre a ira, que ele aprendeu com um professor chamado Sesto, um costume que carregou pela vida inteira. E ele descreve com uma intimidade que arrepia. Ele diz mais ou menos assim: quando a luz é retirada e minha esposa, que já conhece esse hábito, se cala, eu examino todo o meu dia e revejo o que fiz e o que disse. Não escondo nada de mim mesmo, não passo nada por cima. Por que teria medo de qualquer um dos meus erros, se posso dizer, veja que você não faça mais isso, e desta vez eu te perdoo? Leia de novo essa última parte. Veja que você não faça mais isso, e desta vez eu te perdoo. Existe um equilíbrio ali que quase ninguém consegue, e que é a diferença entre crescer e se destruir. Porque as pessoas fazem uma de 2 coisas com o próprio dia, e as 2 são fugas. A primeira é não olhar. Chegar em casa, ligar a televisão, rolar o feed até o sono chegar e nunca, em nenhum momento, encarar de frente o que foi feito e o que foi adiado. Essa é a mais comum. É uma anestesia diária. E ela garante que a pessoa vai repetir amanhã exatamente o mesmo dia, porque nada que não é examinado pode ser corrigido. A segunda é olhar com ódio. É se deitar e passar o dia inteiro na cabeça como um promotor implacável. Eu sou um fracasso, eu perdi mais um dia, eu nunca vou mudar, o que há de errado comigo? Isso parece responsabilidade, parece até um sinal de exigência, mas não é. É outra forma de fuga, porque a autopunição consome exatamente a energia que seria usada para corrigir. E além disso, ela é confortável do jeito mais perverso. Quem se pune sente que já pagou, e quem já pagou não precisa mudar. Sêneca faz uma terceira coisa. Ele examina como um juiz honesto, não como um inimigo. Ele registra o erro, ele nomeia o erro, ele dá a instrução para o futuro e ele encerra o caso, sem desconto e sem crueldade. Isso é uma habilidade e é treinável. Então aqui está o exercício e é o último que eu vou te pedir esta noite. Antes de dormir, com a luz apagada, você faz 3 perguntas. Leva 3 minutos. Não precisa escrever, embora escrever ajude muito no começo. Primeira, o que eu fiz bem hoje? Comece por aí, sempre. Não por otimismo barato, mas porque um juiz que só vê crime é um juiz ruim, e porque você precisa aprender a registrar as suas vitórias,
já que a sua tendência natural é apagá-las. Segunda, onde eu cedi hoje? Onde é que o adversário venceu? Em que momento exato eu ouvi aquela vozinha razoável e concordei? Seja específico. Não foi um dia ruim, foi um momento. Quase sempre dá para identificar o instante, e ele quase sempre é bem cedo. Terceira, qual é a única coisa que eu não vou repetir amanhã? Você não vai consertar sua vida inteira antes de dormir. Uma correção. E aí? E essa parte é obrigatória. Você encerra. Você diz a si mesmo, com a mesma naturalidade de Sêneca: da próxima vez, não. E hoje está perdoado. E dorme. Porque um homem que examina o próprio dia todas as noites não pode se perder por muito tempo. Ele pode errar na segunda, mas na terça ele já sabe. Ele pode se desviar, mas não por 6 meses, porque tem alguém checando a rota toda noite. E é isso que separa as pessoas que crescem das que apenas envelhecem. Não é inteligência, não é sorte. É que umas prestam contas a si mesmas e as outras vivem no piloto automático esperando que algo externo as obrigue a mudar. Ninguém vem te obrigar. Nunca vem. Você é a única autoridade que sobrou na sua vida. As 8 disciplinas em um dia real. Eu quero fechar esta noite mostrando as 8 funcionando juntas, porque separadas elas são ideias e juntas elas são uma vida. Imagine um dia comum, não um dia especial, não um dia em que você acordou inspirado. Uma terça-feira qualquer, cinza, com uma semana pesada pela frente. O alarme toca às 5h30. E lá está ele, pontual, com o mesmo argumento de sempre. Hoje não. Você dormiu mal. Você merece. Recupera amanhã. E você não discute. Você senta na cama, os 2 pés no chão frio. Disciplina 1 cumprida, e o dia inteiro acabou de mudar de dono. Você entra no banho e nos últimos 30 segundos abre a água fria. O corpo grita. Você fica. Disciplina 3. E não é sobre o frio, você já sabe. É a assinatura de um contrato. Hoje eu mando, ele obedece. Antes de olhar o celular, antes de deixar a urgência dos outros invadir a sua manhã, você abre a coisa. A única coisa que importa nos próximos 90 dias. Disciplina 5. E você não abre para terminar. Você abre para 15 minutos, para a próxima pedra. Disciplina 6. E como sempre acontece, os 15 viram 50, e o que sai é ruim. É um parágrafo torto, um trecho confuso, uma versão que você não mostraria a ninguém, e você deixa ruim e segue. Disciplina 4. Porque a estátua não começa pelo rosto. Às 11 da manhã aparece na sua frente aquela tarefa que você adia há 7 meses. A ligação. E o adversário levanta de novo, agora com a melhor cara dele. Agora não é uma boa hora, você está no meio de uma coisa, faça isso amanhã com calma. E você lembra de Epicteto. Que dia você está esperando? E você pega o telefone e liga. Disciplina 2. Dura 4 minutos. 7 meses de peso, 4 minutos de execução. À noite, cansado, você faz a coisa pequena, os 10 minutos de leitura, as 5 flexões, seja lá o que você tenha escolhido. Não porque está com vontade, você não está. Porque hoje é dia e a corrente não quebra hoje. Disciplina 7. E antes de dormir, com a luz apagada, 3 minutos. O que eu fiz bem. Onde eu cedi porque você cedeu em algum lugar, sempre cede. E qual é a única coisa que amanhã eu não repito? Disciplina 8. Da próxima vez, não. E hoje está perdoado. E aí você dorme. E olha o que aconteceu nesse dia. Nada. Absolutamente nada de heróico. Ninguém aplaudiu, nenhuma vida foi transformada. Se você contasse esse dia para alguém, a pessoa acharia banal. Mas multiplique por 300. Multiplique por 300 e você não tem mais um dia. Você tem outro homem. Um homem que acorda quando decide acordar, que faz o que combinou consigo mesmo, que não é mais gerenciado pelo próprio conforto, que carrega dentro de si um histórico de promessas cumpridas tão grande
que a dúvida sobre a própria palavra simplesmente evaporou. E é aqui que eu preciso te dizer a última coisa, a mais importante de todas, e por favor não durma antes desta parte. Disciplina não é sobre produtividade. Você não está fazendo isso para produzir mais, para render mais, para ser uma engrenagem melhor. Isso seria pequeno demais para se dedicar uma vida. Disciplina é sobre soberania. É sobre ser o dono da casa. É sobre chegar ao fim da vida sabendo que as decisões que te trouxeram até ali foram suas e não da parte de você que só queria evitar a dor. É sobre não ser conduzido aos 70 anos por escolhas que na verdade nunca foram escolhidas, apenas cedidas, uma a uma, em milhares de manhãs em que você apertou soneca. Os estoicos diziam que a única liberdade real é a interna. Que um homem pode estar acorrentado, exilado, na prisão, escravizado e ainda assim ser livre, porque a fortaleza dele não fica onde os outros podem chegar. Epicteto viveu isso na carne. Mas existe o contrário disso, e é o mais comum de todos. O homem que tem toda a liberdade externa do mundo, que pode fazer o que quiser, que não deve satisfação a ninguém, e que passa a vida inteira obedecendo a cada impulso que aparece dentro dele. Esse homem não é livre. Ele tem um dono. E o dono usa o rosto dele. Você não precisa se tornar uma máquina. Você não precisa acordar às 4 da manhã e tomar banho de gelo e transformar a sua vida numa competição sem fim. Isso é caricatura. É o mesmo vazio com outra roupa. Você precisa de uma coisa só. E ela é mais simples e mais difícil do que qualquer rotina. Você precisa voltar a ser alguém em quem você confia. E confiança se constrói de um único jeito no universo inteiro. Fazendo o que se disse que ia fazer. Uma vez. Depois outra. Especialmente quando não dá vontade. Especialmente quando ninguém está vendo. E ninguém nunca está vendo. E é exatamente por isso que conta. Então esta noite não termina com uma promessa grande. Promessas grandes são o vício antigo, e você já fez muitas. Termina com uma coisa pequena. Escolha uma. Uma única ação, pequena o suficiente para ser inegociável, e execute amanhã, no horário que você marcar agora, antes de dormir. Não é o começo da sua nova vida. É só a primeira prova. A primeira pedra do muro. E se algo aqui tocou fundo, escreve nos comentários. Não como favor a este canal, mas como um sinal para você mesmo. Escrever aquilo que a gente decide muda a densidade da decisão. Ela sai da névoa e vira palavra. Eu não espero mais estar com vontade. Eu faço o que precisa ser feito, hoje. Escreve. E amanhã, quando o alarme tocar e aquela voz razoável começar a negociar com você, lembra que você escreveu. Você não é preguiçoso. Você nunca foi. Você só nunca tinha percebido que estava numa guerra e que o adversário conta com uma coisa só, com o fato de você continuar achando que ele é você. Ele não é. Ele é a parte que quer parar. E você é a parte que decidiu, esta noite, que não vai. Bem-vindo à Sombra e Sabedoria. Até o próximo vídeo. Caminhe na sombra sem medo.